Relatório gerencial do mês de novembro do BTLG11. Esse fundo imobiliário faz parte da nossa carteira pública aqui do canal, onde investimos em ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas, investimentos internacionais. Então já fica o convite aqui, se inscreve no canal e não perde mais nenhum vídeo, principalmente dessa série, para você aprender a investir em todas essas classes de ativos. Sem muito mais enrolação, bora pro relatório. Inicialmente, vale parabenizar o BTG, né, que ele está estampando aqui em todo fundo imobiliário dele, ele estampa isso aqui. O BTG Pactual, ele foi eleita a melhor gestora de real estate da América Latina, e tá tirando muita onda por isso. Não sei se é de fato a melhor gestora, mas que é uma gestora muito boa, eu não tenho dúvida. Então, merecido o prêmio. Esse fundo, que já passou por 3 emissões diferentes, tem uma taxa de administração de 0,90% sobre o valor de mercado do fundo. A gestora dele, como eu já falei, é a BTG Pactual, e ele rendeu esse mês 78 centavos de dividendo. A cota patrimonial desse fundo vale R$ 103,92. No momento que foi fechado esse relatório, ela estava custando R$ 96,03. Porém, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 11 de dezembro, ela está muito mais barata. Ela caiu muito, assim como todos os fundos imobiliários da bolsa. Como eu já havia dito, ela distribuiu 78 centavos por cota. Isso aí representa um dividendo de 9,7% em relação a esse valor aqui de R$ 96,03, porém, vocês já viram que está mais barato ainda, no dia de hoje pelo menos. Quanto à liquidez desse fundo, ele apresenta 222,6 milhões de giro de cotas mensais, muito alto. 36 imóveis atualmente em portfólio, uma média de vencimento de contratos aí de 5 anos, uma vacância financeira extremamente baixa de 1,4% e uma área bruta locável de 1.300 metros quadrados. É um senhor fundo. Aqui são as movimentações do mês desse fundo e, diga-se de passagem, bastante movimentado. Ele adquiriu aqui 14 ativos, 14 imóveis e vendeu outros 2. E com essas operações, ele passa a contar com 36 imóveis, 5 destes em processos de venda. Nesse mês, eles tiveram um lucro de 6,1 milhões, referente ao recebimento da primeira parcela do ativo BTG GRU, que eles venderam. Ele também reportou uma receita extraordinária de 10 milhões de reais. Isso aqui eu não vou entrar muito no mérito, mas está aqui, basta vocês lerem. Eles estão em negociações avançadas para a locação dos espaços disponíveis nos ativos Jundiaí e Cambreúva. O BTLG também concluiu a venda dos ativos BTLG Camaçari e BTLG Campinas por 57 milhões. E essas vendas, na minha opinião, são muito boas, porque principalmente no momento atual de crise Brasil, né? A venda faz parte da estratégia de reciclagem de fundo que visa consolidar seu portfólio em praças mais líquidas, ou seja, São Paulo, digamos assim, né? Atualmente, 90% do seu ABL do fundo, ou seja, da sua área bruta locável do fundo, está localizada na cidade de São Paulo, o que é bom. Essa concentração regional, apesar de, tipo assim, parecer, pô, você que está acostumado a ouvir que diversificar sempre é muito bom. No caso de Brasil, né, São Paulo representa uma potência muito alta, principalmente em questões de logística, para você diversificar, por exemplo, sei lá, no Amazonas, um galpão de logística. Não é tão interessante assim. Sobre essa venda ainda, o fundo recebeu 27 milhões em cotas do fundo GGRC11 e o saldo de 30 milhões será pago em 2 parcelas semestrais iguais, ou seja, 15 milhões em um semestre e mais 15 milhões em outro semestre. Referente agora à venda do BTLG Ambev Santa Luzia, eles ajustaram o valor para cima, né, em 80 milhões é o valor dessa venda, ou seja, 6% acima do valor anunciado nessa data aqui. Aí ele traz que o pagamento vai ser realizado 35 milhões à vista em cotas do fundo GGRC11 e 45 milhões em dinheiro até dia 16/12, ou seja, daqui a pouco. E essa venda especificamente está resultando em um lucro de 19 milhões, ou seja, 45 centavos por cota, um lucro muito alto. Olhando agora a demonstração de resultados desse fundo aqui, ele teve de receita 18 milhões e 600, aí ele pagou de despesa de 720 mil. O resultado dele do NOI foi de 17 milhões e 800 mil, mais ou menos, né? Aí vão entrar agora 2 receitas não recorrentes, que é justamente o lucro de vendas, que é fácil identificar, é basicamente o lucro de vendas que esse fundo teve nesse mês, né? De 14 centavos por cota, ou 6 milhões de reais ao todo. E aí teve essa questão aqui de caixa competência, né? Que ele avisou aqui em cima que teve, aqui foi reconhecido uma receita extraordinária de 10 milhões. Essa receita é justamente isso aqui, né? Caixa competência de 9 milhões e 700 mil, ou seja, 10 milhões, que representa 22 centavos por cota. Essas 2 receitas aqui são não recorrentes do fundo. Fora isso, se adiciona também um fluxo financeiro, que é justamente o rendimento do caixa, rendimento de fundos imobiliários e CRIs que esse fundo tem, que totalizou 9 milhões, quase 10 milhões, digamos assim, e isso representa 23 centavos por cota. No total de resultado desse fundo, ele gerou R$1,01 por cota. Subtraindo as despesas desse fundo, que foi de 8 centavos, vamos chegar no resultado de 93 centavos. E aí ele vai lá e suga uma parte desse rendimento para o caixa dele e distribuiu apenas 78 centavos por cota. Como eu havia comentado, o vencimento médio desse fundo aqui é de 5,2 anos de os contratos, né? Vocês podem ver que 49%
é lá de 2029 para frente. Para ano que vem de revisionais temos 16%. 2026, 2027 temos quase metade do fundo em revisional, o que é muito bom. E o resto disso só de 2029 para cima. Olhando para o indexador desse fundo, é basicamente inflação, né? 97% IPCA e 3% de GPM. Olhando os inquilinos por setor, quase metade do fundo representa logística. E aí o resto diversifica entre varejo, e-commerce, pulverizado aqui, papel e celulose. Na tipologia dos contratos, temos que 65% dos contratos são típicos. E o perfil dos ativos desse fundo é a sua grande maioria sendo de logística, né? Apenas 4% industrial, um tipo de imóvel que eu não gosto, porque pode ser muito específico e difícil de alugar para, por exemplo, uma empresa aluga, diz aí acabou o aluguel dela. É muito difícil você achar outra empresa que alugue para que sirva, que se encaixe nesse imóvel. Então por isso eu não gosto tanto de industrial. Mas como só representa 4% desses imóveis do fundo, é bem tranquilo. E 1% só varejo. Parabenizando aqui a BTG, como o relatório deles é bem completo, eles trazem aqui os tipos de multa que os contratos deles têm, né? 29% dos contratos, se você, sei lá, eu quero reincindir, você é obrigado a pagar todo o saldo remanescente que você teria que pagar mês a mês até o fim do contrato. Ou seja, aqui é uma marra muito forte para o inquilino, né? 10% são 13 a 18 aluguéis, 55% que é a grande maioria, 4 a 12 aluguéis também está muito bom, e apenas 7%, 3 aluguéis de multa. Observando a vacância que já era muito baixa, de 2%, foi para 1%, ou seja, melhorou mais ainda. A alavancagem desse fundo, o que ele traz como liquidez? Ele tem um LTV de apenas 3,1%, é uma alavancagem praticamente inexistente, extremamente controlada. Tanto que ele vai trazer aqui o caixa que ele tem hoje, a alavancagem, o que representa essa alavancagem do caixa e o caixa livre que ele tem. Ou seja, está muito tranquilo em relação à dívida. Informação muito importante do fundo, para quem não conhece ainda, o BTLG ele costuma desinvestir por ano 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucros e criando valor via reciclagem de portfólio. E isso aí é uma estratégia que eu julgo muito boa, cara. Ele consegue agregar muito caixa para ele. Observando aqui, nos últimos 3 anos eles geraram 771 milhões de vendas, sendo que hoje eles têm 520 milhões de vendas em andamento, destravando lucro por cota de R$ 4,48. Altíssimo. E observem como esse relatório do fundo é bem completo, a evolução dos indicadores. Se você tinha em 2019 uma cota do BTLG, você ganhava 33 centavos. Se você tem essa mesma cota em novembro de 2024, você tem 78 centavos de rendimento. Observe como vai aumentando a distribuição de rendimentos desse fundo. Aqui ele traz a evolução da liquidez, a evolução dos números de cotistas, a rentabilidade dele comparada com CDI, Ibovespa e FIX, dando pau em todo mundo. E aqui mais um ponto positivo desse fundo, né, velho? As melhores localizações de logísticas do Brasil estão no raio 30 e raio 60 de São Paulo. E olha só os imóveis desse fundo aqui. 32% no raio 30 de São Paulo e 40% no raio 60. Em conclusão, esse mês foi muito movimentado para o BTLG, né? Muitas movimentações, compra, venda, aluga, a vacância caindo, o lucro crescendo, a média de distribuição, um patamar muito bom. E mesmo assim, o preço da cota caindo. Ou seja, quando eu olho isso para minha carteira pública aqui, velho, eu vejo que eu vou com certeza aumentar meu percentual de BTLG. E se você quiser aprender e acompanhar essa carteira aqui, cara, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.